a Palavra Viva de Deus, com Pedro II. Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aqui não falta minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Pedro, seguidor de Cristo. Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor. Alô, meus amigos, boa tarde. O programa Palavra Viva de Deus já está no ar através da internet de várias emissoras. Boa tarde, do Bento. Boa tarde, Aline. Boa tarde, do Padre Tobias, e salve Maria. Boa tarde. Abrimos o programa com a Aline. Vamos lá, Aline. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender,
havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Parábola da semente. Jesus gosta dessa imagem, a semente. Ele compara a semente com o reino de Deus. Compara a semente com a palavra de Deus. Até o Messias, na Bíblia, é chamado de a semente de Deus. Semente, uma obra-prima de Deus. A laranja que nós chupamos hoje já estava na semente há milhares de anos atrás. O pão que nós comemos já estava no grão de trigo, milhares de anos, no tempo de Noé. Floresta amazônica, aquele gigante, já estava na semente no tempo das pirâmides. Como a sequoia gigante dos Estados Unidos tem 1 milhão de sementes por ano. Tem 100 metros de altura. Também é do tempo das pirâmides do Egito. Então veja a força da semente. E é por isso que Jesus gosta dessa imagem. A semente é o reino de Deus. Mas a semente é boa. A semente é uma obra-prima. Mas precisa encontrar um terreno fértil. E o terreno fértil é a alma, é o coração. Então vamos pedir a Deus essa terra fértil para brotar a semente, o gigante que é o reino de Deus. Amém. São 2h10, é o programa Palavra Viva de Deus. Esta melodia que você vai ouvir agora, abrindo o programa, vai ser o título do CD quando for para publicar, porque até aí ainda não veio o canto de paz, né? Tem que vir primeiro para vender, para depois fazer outro. E esse outro vai sair na capa, o brasão. E essa música é que fala sobre o brasão. Esquecer é impossível, muito menos é deixar de dizer toda a verdade. Quando se aprende a amar, este amor é diferente, é uma luz que nos ensina. Não é fruto aqui de baixo, este amor vem lá de cima. Não é fruto aqui de baixo, este amor vem lá de cima. A gente ama e é amado, tudo é tão lindo tendo um Deus ao nosso lado. A gente ama
e é amado. Tudo é tão lindo tendo um Deus ao nosso lado. Muitos anos eu busquei um tesouro sem valor, só queria ser um rico, encontrei só desamor. Tudo já estava traçado pra ganhar o meu troféu, um brasão dado por Deus, que pra mim veio do céu, um brasão dado por Deus, que pra mim veio do céu. A gente ama e é amado, tudo é tão lindo tendo um Deus ao nosso lado. A gente ama e é amado, tudo é tão lindo tendo um Deus ao nosso lado. A gente ama e é amado, tudo é tão lindo tendo um Deus ao nosso lado. A gente ama e é amado, tudo é tão lindo tendo um Deus ao nosso lado. São 2h14. É o programa A Palavra Viva de Deus. Aqui tem o gozado, né? Eu estava vendo aqui a revista, já vou ler a primeira mensagem. A medicina não sabe por que essa moça, em vez de ser lágrima, sai sangue, né? Aqui no Brasil. Ela chora, de repente sangue vem, em vez de lágrimas, sangue, né? Então os médicos fizeram exame, não sabem de onde é que sai isso. Para quem não está no caminho de Deus, não sabe mesmo. O que ela está sentindo é a tristeza que a Nossa Senhora vê, a perdição das moças, mal vestida e só procura o que não deve. Então, através de uma pessoa, Nossa Senhora mostra o sofrimento dela. As mocinhas hoje, procurar assim, um moço para casar, aonde é que se vai encontrar uma moça do jeito como está indo a moça virgem? E as lágrimas dela é de tristeza da Virgem Maria. E a Virgem Maria mostra através do corpo de uma pessoa o que está acontecendo no mundo, que falta de amor, falta de respeito. Eles confundem amor, que é de puro de Deus, com amor que é comprado, vendido através do prazer da carne. É aí que o diabo entra no meio para tirar toda a pureza de uma moça. Olha só, a primeira mensagem que eu recebi dia 9 de julho de 1995, presta atenção, a limpeza, o título, a limpeza que vai ter. Pela metade, meu filho, não se deve fazer um serviço quando for chamado para fazer um trabalho. Comece e termina, para que quem veja a tua obra não diga que não terminaste, a não ser que sejas dispensado por quem te chamou. Assim é o meu serviço. Enquanto eu não voltar, deves continuar fazendo o que te pedi, que é apacentar as ovelhas, que são minhas. Teu trabalho, meu filho, é fazer que o meu nome seja cada vez mais anunciado para os que estão fora do meu caminho. Volte a andar por ele. O tempo é curtíssimo. Não se pode mais se esperar. Quem é meu servidor tem que começar e terminar para que o vosso salário seja justo. Bento, filho querido, conforme for crescendo o número de outros filhos, para mim, a tua luz clareia cada vez mais. Assim é com todos aqueles que estão me servindo.
É a mesma coisa. São os filhos chamados de anjos que eu escolhi para preparação da minha volta. Isto também acontece com a visita do Papa a um país, em que algumas pessoas são escolhidas para preparar a sua visita. Chama-se as pessoas que possam dar toda a segurança. Assim será o meu retorno. Segurança eu não preciso, pois não existe ninguém maior do que eu. Preciso sim que a minha segunda volta seja anunciada pelo mundo inteiro. Não quero festa nem presentes. O que eu quero é que os corações da pessoa estejam limpos, arrependidos do que fizeram. Se assim eu encontrar, muitos ainda podem ser salvos. Do contrário, não terão parte nenhuma comigo. Meus filhos, por umas poucas horas, não deixe que suas almas se percam. Este prazer se acha que é prazer, de viver em luxúrias, te perdendo em noite de tanto pecados. Isto não te leva a nada. Leva sim para um mundo onde o fogo não se apaga e os bichos comerão a tua carne e a secura é eterna. Este lugar é só para os que fogem de mim. Se eu quiser voltar, eu te aceito, desde que me prometas nunca mais pecar como vinhas fazendo. Eu não preciso que os outros olhem por mim. Eu vejo tudo, até na hora que estás traindo tua mulher ou teu marido. Nesta hora o diabo fica a teu lado para cuidar do teu corpo e da tua alma. Ele é o causador de todo tipo de pecado do mundo. A sua função é levar os meus filhos para todo tipo de vícios. Sua estupidez faz com que os homens só enxerguem a maldade. A escola que ele tem para ensinar as pessoas e todos contra mim, pois ele sabe que onde eu vivo só existe amor. O seu ódio é por ter sido expulso do meu paraíso, porque me desobedeceu. Ele era um anjo de luz, mas por não me ouvir, foi tirado do meio dos outros anjos. Agora, meu filho Bento, às suas horas quase nada resta. Então ele vive correndo atrás das pessoas, mesmo que seja para enganar com falsas igreja. Por isso estão aumentando esses pastores. São um bando de ladrões que não param mais. Com o meu machado na mão, estou pronto para cortar as suas raízes. Obrigado, meu filho. Continue aqui comigo, ouvindo-me todos os dias, para que eu, Jesus, vosso Salvador, possa esclarecer a todos que ainda me querem. Fique com a minha paz, Jesus. Jesus fala: quem for chamado para um trabalho deve começar e terminar, não fazer pela metade. Deus nada faz pela metade. Quando ele curou o cego de nascença, curou os 2 olhos, não apenas um. O cego não ficou míope, precisando de óculos. Quando curou o paralítico, curou as 2 pernas. O paralítico não precisou de muletas. Quando ressuscitou Lázaro, curou inteiramente. Não disse para Lázaro: olha, Lázaro, você estava morto 4 dias. É bom ir para a cama, descansar um pouco. Nada disso. Lázaro preparou um banquete para Jesus. Estava curado e bem curado. Nada pela metade. O serviço de Deus não pode ser feito também pela metade. Anchieta viveu no Brasil a vida toda, mais de 40 anos. São Francisco Xavier percorreu todo o Oriente falando de Deus, a vida toda,
não metade da vida. Os missionários não voltavam mais para a sua terra, viviam e morriam no país das missões. Qual é o seu trabalho? Falar de Deus, falar dos mandamentos, falar do caminho que leva para o céu. E Jesus diz, não quero festa nem presentes, quero os corações. São Paulo e os missionários lá no céu devem ter uma tremenda inveja de nós. Nós temos meios, instrumentos que eles não tiveram. Temos uma rádio, temos uma internet, temos impressoras. Imagine São Paulo falando numa rádio. Ele que falou no Areópago de Atenas para 500 filósofos, que inveja ele tem de nós. São Paulo deve estar pensando, se eu tivesse uma rádio, se eu tivesse uma internet no Império Romano. Então vamos aproveitar esses meios e o tempo que nos resta. Jesus fala, as horas que restam são quase nada. Amém. São 2h23, é o programa Palavra Viva de Deus. A conversão da pessoa é que leva à salvação. Sem conversão não leva à salvação. Aqui eu tenho uma prova. Meu cunhado é casado com minha irmã Maria. Quando, no dia que ele completaram 50 anos de casado, que fizeram a boda de ouro, e na véspera ele comprou um terno, fez tudo bonito, como ia festa. Quando chegou no dia do casamento, ele estava no caixão, morto. No dia dos 50 anos de bodas de ouro. Mas ele era uma pessoa assim, era cunhado, sabia que eu andava tocando por toda a parte do Brasil, em salões, em todo lugar. Então ele não aceitava de jeito nenhum as mensagens no começo que eu recebia. Mas não sei lá o que aconteceu um dia. Por acaso ele pega o livro, que é o número 1, esse aqui. Ele pega o livro e dá uma olhadinha. Antes dele morrer, ele leu e releu quantas vezes chegou a gastar a capa. E vocês vê que a capa está gasta aí, ó. De tanto que ele leu. Porque ele disse, na minha vida eu nunca encontrei a verdade tão grande como encontrei nesse livro e eu era contra. Bento, daqui para frente, Bento, quem falar mal de ti, eu vou te defender. Porque eu nunca vi tanta verdade como nesse livro. Já li a Bíblia várias vezes. Mas este livro aqui abriu meus olhos como eu estava cego. Assim você também. Se você não se converter, se você não chegar ao ponto como nós estamos chegando, amigo, não terá paz. Pode crer nisso que eu estou dizendo. Veja só. Estava dormindo anteontem, natural, como toda noite a gente dorme bem, graças a Deus, principalmente nesse frio, né? Umas 2h30 da manhã, 3 horas, eu compondo música, dormindo. Cantava, eu disse, oh meu Deus, agora eu não vou levantar, está um frio desse, eu não vou levantar para escrever. E era canto só de alegria, só alegria. Mas você vê uma pessoa dormindo, como é que vai ficar gravado a música e a letra? Então, é um sinal de Deus, que Deus está pedindo para nós, gente, não fique mais triste agora. Seja por qualquer motivo, tira fora esse motivo aí e se alegre. Porque as horas que se aproximam é de alegria, muita alegria, para todas as pessoas que estão nesse caminho. E ai de ti, que não dobra mais o joelho para Jesus. Ai de ti, padre ou bispo, que vira as costas para Jesus. Na hora ele vai te dizer, eu não te conheço. Pode crer que eu estou sendo sincero. E ele pede que todos vocês que estão sempre ao nosso lado, seja no Brasil ou outro país, daqui para frente, não fique mais triste, se alegra. Se alegre mesmo. Antes eu escrevia as mensagens. Agora, de repente, ela vem em forma de música. Essa eu fiz dormindo. Você imagina um compositor fazer música dormindo? Tem cabimento? Só que depois, quando eu me levantei, que eu fui escrever. Oferece para o seu Geraldo Alves Quadro de Divinópolis, para a Cris Bracão de Aparecido, o senhor Albano Ros, Vânia, Terezinha e Leandro Steffes de Pinhalzinho, também o pessoal que vem nos visitar lá de Brasília, Dona Neuza, Eli, Eulina e Dorica Erli.
E elas também oferecem essa música para Mauricélia, Valéria, Lúcia, Samara, Júnior, Jomailton e Lenita de Brasília. Eu ofereci lá para a Ladi também lá em casa, né? Que ela, por enquanto, ainda não pode sair. Está esperando a hora da operação. Mas eu acho que essa semana, se Deus quiser, vai acontecer, né? E você veja só, até dormindo, como Jacó teve o sonho, né? Bonito, né? E eu dormindo, fazendo a música. Ele não tem explicação isso, né? Só que a preguiça não, o frio era tanto que eu disse, depois eu escrevo. Eu, assim, dormindo. Não, agora não vou escrever, estou dormindo. Eu falava tudo dormindo, né? E cantando dormindo. Então, até a música, você vai ver, até a música é alegre, essa música. É que Deus está pedindo isso, alegria e não mais tristeza. Bota lá. Nada de tristeza, nada de maldade, sim só alegria, sim só pra verdade, nada pra mentira, nada pro invejoso, sim só para o bem, sim ser caridoso. Nada de tristeza, nada de maldade, sim só alegria, sim só pra verdade, nada pra mentira, nada pro invejoso, sim só para o bem, sim ser caridoso, nada para as trevas, nada sem a luz, sim só para Deus, sim só para Jesus, nada para as trevas, nada sem a luz, sim só para Deus, sim só para Jesus. Nada de tristeza, nada de maldade, sim só alegria, sim só pra verdade, nada pra mentira, nada pro invejoso, sim só para o bem, sim ser caridoso. Nada de tristeza, nada de maldade, sim só alegria, sim só pra verdade, nada pra mentira, nada pro invejoso, sim só para o bem, sim ser caridoso, nada para as trevas, nada sem a luz, sim só para Deus, sim só para Jesus, nada para as trevas, nada sem a luz, sim só para Deus, sim só para Jesus. São 2 horas e 31 minutos. É o que Deus está pedindo, gente. Mas nada de tristeza daqui para frente. Você quer receber uma recompensa para toda a eternidade? Então ponha sempre ele na sua mente, no seu coração. Não vai chegar a hora, vai chegar a hora. Pode estar com um pouquinho, né, de aborrecimento, pode estar com um pouquinho de problema. Esquece problema, esquece tudo. Vamos botar só alegria aqui para frente, viu? É isso. Ele me pediu, eu cantando, dormindo, olha isso, ó. Nunca aconteceu isso. Eu dormindo e cantando essa música, hein? Coisa que não estava nem feito. Então é interessante, né? O que é que nós temos agora? O Padre Tobias. Peraí, o Padre Tobias. O Padre Tobias vai se acordar já. A segunda mensagem, ele que vai ler, vivo dentro de cada um. Foi dia 9 de julho de 1996. Perto de Jesus eu falei, sempre que o meu coração bate, sei que é a força do seu puro amor, porque só através do seu poder é que podemos viver. Obrigado, meu Deus, meu Salvador. Amém. Padre Tobias. Jesus fala para ele: a casa que mantém a fé e a esperança de se encontrar com seu Salvador, essa família não está longe de mim.
porque junto já estou. Mesmo que seus olhos não vejam, eu vivo dentro de cada um que invoca o meu santo nome todos os dias. Não precisam se mostrar, como muitos fazem. Basta conversar comigo em seu quarto, baixinho, porque tudo posso ouvir. O enriquecimento de uma alma não está no que representa, como fazem os doutores da lei, e sim nos simples, mas puros de coração. Vê uma flor que nasce no meio da mata? Ninguém a cultivou, mas tem sua beleza conforme a sua espécie. Quem foi que a pôs ali? Fui eu, não foi? Por acaso me visse plantá-la? Não, não é? Assim são as almas que eu criei, sem o homem nunca ter visto, como também pode aparecer em uma semente que se planta no corpo da mulher. Quando nasce um menino, todos dizem, principalmente os pais, que coisinha linda. Se for menina é a mesma coisa. Esse mistério já podem pensar bem. Como pode isto, se antes éramos só nós dois, e agora de repente somos três? Amanhã quer dizer mais alguns anos, e poderemos ser uma grande família? Bento, filho amado, o que tu sabias antes de te casar desses seus filhos? Nada, não é? Agora que estão todos crescidos, serias capaz de tirar a vida de um deles? Não, porque estás comigo, mesmo antes de nascer. Assim são todas as sementes que eu plantei. Mas toda aquela que for plantada pelo prazer da carne, não mais me pertence, porque acima de tudo tem que existir o amor para depois ser abençoado o casal diante do altar. Aí sim as sementes, depois de crescidas, se não vierem a cair fora em busca de se salvarem, a qualquer custo, essas podem até se perderem por falta de obediência, como manda a doutrina da igreja de Pedro, que é a minha. Procura entrar pela porta estreita, porque a larga é caminho da perdição, como a flor que plantei, que está no meio da mata. Nasceu com sua beleza, sem ninguém precisar pôr a mão. A mesma coisa depois de casados na Igreja Católica, por amor, o homem não pode mais separar. Só Deus com a morte, depois sim, fica livre. Só Deus, Elias, ponto. Com a morte, depois sim fica livre. Quem procura fazer confusão no meio das famílias é o meu próprio inimigo. A flor que nasce sem as bênçãos de Deus pode até mostrar sua beleza por fora, mas por dentro seu coração é coberto por um véu negro, que só enxerga a maldade, e dali vem todo tipo de cobiça maldosa. Os meus discípulos, quando saíram a pregar o Evangelho e curar as pessoas, alguns vieram a mim e disseram: Mestre, teve casos que não pudemos resolver. Mateus 17:19. Eram pessoas que vieram da linhagem de Caim, assim como hoje estão espalhados no mundo inteiro. A ganância de possuir tudo faz de que milhões de pessoas morram de fome. Os países mais ricos preferem desenvolver foguetes com seus lucros do que matar a fome de alguns países que não têm mais como sobreviver. As criancinhas já nasceram desnutridas, com todo tipo de fraqueza. As mães, muitas morrem ao dar à luz por falta de alimentos. Nos hospitais, para elas, nunca há vaga, e as flores na mesa dos ricos são criadas a custo do suor dos pobres. Essas não foram plantadas por mim. Obrigado, meu filho. Se às vezes tu ficas confuso, só nisto que estou te explicando. Veja o que eu sofro com os homens sem coração. Jesus. Nesta mensagem, Jesus fala 4 vezes a palavra flor
A flor nasce no meio da mata, ninguém a cultivou, fui eu que a pus ali. A flor nasceu com sua beleza, sem precisar da mão de ninguém. Como a flor vive por obra de Deus, assim nossa alma. Jesus fala, não viste ninguém plantar a flor, assim são as almas que eu criei. Os filhos são as flores que nascem por obra de Deus. Conheci um engenheiro em São Paulo que me dizia encantado, as crianças, só Deus pode criar essa maravilha. Um engenheiro, técnico, né? Poeta hindu Tagore costumava dizer, quando nasce uma criança, Deus está dizendo que ainda ama o mundo. Tagore não era cristão. Criança é amor e nasce do amor. Tanto o engenheiro como o poeta viam apenas um aspecto nessa obra-prima, a criança. Numa mensagem a Santa Matilde, Jesus fala, quando nasce uma criança, quando uma criança é concebida, eu fico maravilhado com sua beleza, porque vejo nela o meu retrato, Santíssima Trindade. Vejam, Deus maravilhado com uma alma criada por Ele. Essas são as flores de Deus. Elas precisam de jardineiros. Os primeiros jardineiros são os pais, os tios, os avós. Depois os catequistas, os missionários. Jesus lembra nessa mensagem, agora que teus filhos estão crescidos, gostarias de tirar a vida de algum deles? Essa é a preocupação que devemos ter por todos os filhos de Deus, a vida. Amém. São 2h40. Tem mensagem aí que às vezes eu que escrevi, fico impressionado. Porque às vezes eu dizia assim, eu acredito, né? Se o pessoal não quer acreditar, mas eu acredito no Senhor. Não estou vendo, não estou enxergando nada, só apenas o seu poder eu estou sentindo dentro de mim. Então tem mensagem que ele explica assim, aqueles que não creem em mim, aqueles que acham que precisava ver para crer, aí ele pergunta assim, tu podes ver o vento? Tu não vê o vento, não vê nem a cor dele, assim sou eu. Tu vê tua sombra? Tu pode tocar na sombra? Tu não pode, assim sou eu. Quando tu olha no espelho, tu vê a minha pessoa, porque foi através de mim que eu te fiz. Então, esse Deus não é invisível, esse Deus é visível. Se é verdade, né? Se o vento bate, refresca o corpo da gente, a gente não vê a cor nem o que é ele, né? A mesma coisa a sombra. Como é que posso tocar na sombra? Não tem jeito. A presença dele em nós, corações, está sempre, não sai. Mas desde a hora que você respeita. Porque quando uma mulher, um homem, na presença dos outros, tira a roupa, quem toma conta do corpo não é mais Deus. Aí é o adversário de Deus. Porque o adversário de Deus gosta de escândalo. Deus não, né, pediu mesmo através, que se for para o teu braço, tua mão, teus olhos, então é preferível arrancar um braço, tirar os olhos, do que querer entrar com os dois no céu e não poder. Porque o escândalo não é de Deus. E as pessoas não estão acreditando nisso. Não vai passar uma mulher sequer vestida na presença de Deus. Nem um homem de brinco, nem cabelo comprido. Nenhum. Chegará na presença de Deus. E se não tiver dentro da religião certa, como a nossa, que temos o sacerdote que honra Jesus, que confessa e que só eles pegam na Santa Hóstia. Fora disso aí, nem adianta que a presença divina não está. Agora faltam 3 minutos para as 3 horas. O nosso amigo, eu botei o nome, mas deixei em casa, o nome dele, o casal japonês. Essa semana ele telefonou e dizendo que, como eu tinha falado, não estava bem certo sobre aqui o brasão. Foi o seguinte, a mulher do japonês, ela dizia que sempre no lado do ouvido falava uma voz feminina e que dizia, o meu filhinho precisa ter o brasão. Mas ela achava que
podia ser o inimigo que estava querendo criar confusão. E sempre vinha, ela disse, escutava a voz direitinho, meu filhinho precisa do brasão. Então, o que é que ela fez? Ela pediu uma prova, a Lúcia, é Lúcia, né? A Lúcia, isso. Yamakushi, isso. Ela disse, meu Deus, se é Deus, se é a Nossa Senhora mesmo quer que faça isso, eu precisava de uma prova, porque ela tinha medo que podia ser do inimigo, né? Para escandalizar eu. Então, que ela, num dia assim, quase, aliás, estava o dia de sol, assim seco, não tinha nada. Ela foi parece que no jardim dela, lá na casa, e foi lá, cortou uma rosa vermelha. E essa rosa, ao trazer para casa, caiu uma pétala. Depois, quando ela foi olhar, em cima da pétala tinha uma gota de água. Ela ficou, meu Deus, mas aqui não molhei a rosa, não molhei nada. Como é que essa gota de água ficou, não secou, em cima da pétala de rosa? Aí ela disse, então essa é a prova, porque eu não vi nada de água, agora está aquela gota de água em cima da pétala. E parece que o marido também ouvia alguma coisa. Então, e ela dizia assim, então vou desenhar, certo, ele e ela, né? Desenhar como é que deve ser feito. E daí, então, o que é que ela quis? Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para mandar isso? Então a voz dizia, não num pacote. Meu filho sabe fazer essa caixa. E eu era para trazer também para mostrar a caixa, né? Não pode ser no pacote, você tem que ser uma caixa especial, né? E eu era para trazer tudo e esqueci. Aí o que é que o marido fez? Então fez uma caixa toda especial para botar as 2 camisas dentro e o brasão. Então, aquilo ali para ela marcou, que achou, então era real. Mas aí a voz continuou falando para ela que precisava também ter um anel. Mas ela ficou com medo outra vez. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu queria mais uma prova, Senhor. Se é mesmo, tem que fazer tudo isso para entregar para ele. Então, ela disse, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um pedido para Deus, se é real. Eu vou lá nos 2 pés de laranja que eu tenho, um pequeno e um grande, vou apanhar tangerina. Se eu encher a minha sacola, aí é verdade. Se eu não encher, não é verdade. Então ela foi lá, só tinha 2 laranjas. Mas tão logo que ela viu só tinha 2 laranjas, o vizinho dos fundos lá, que nunca falou com ela para nada, de lá perguntou, vizinha, a senhora quer 2 sacolas de laranja? Aí então ela viu que era real as vozes, aonde trouxe numa caixa toda especial, né, que era para trazer, o marido dela que fez a caixa lá, muito bem feita, e aí trouxe. Agora alguém que não aceita de maneira alguma, principalmente, eu acredito que vai ser uma polêmica dos eclesiásticos, né? Eles vão querer dizer que isso tudo é inventado. Pois é, mas eu pergunto para você, será que eu tinha isso tudo para mim, se não fosse real? O ano que vem vou completar 40 anos. Nunca na minha vida esperei isso. Esperava sim ter a família unida, ser a pessoa que Deus quer para guiar o povo, mas isso aqui nunca na minha vida eu esperei que está lá. Nunca na minha vida. Quem sou eu? Eu achava que eu não era digno, nunca. Agora, se veio de Deus a voz e se mandou que desse para mim, então o mistério está completo, né? Então sou real. Aliás, que para mim tudo era real desde a hora que comecei a escrever. Mas esse brasão aí, eu acho que da minha... Mas às vezes eu fico comigo. Como é São Pedro não pediu opinião para... Jesus não pediu opinião nenhuma para dar para Pedro, né? Foi ele que pegou lá o pescador. Então também a gente só tem que aceitar de coração. Para mim, se alguém me trouxesse 100 milhões em reais, 100 milhões, me trouxesse isso aqui, que foi Deus que mandasse, eu rejeitaria os 100 milhões. Eu queria isso aqui. Que 100 milhões, eu posso viver 1 ano, 2 anos, com isso aqui eu vou viver eternamente.
E com isso aqui vou levar o pequeno rebanho que já está sendo escolhido por ele, né? É o interessante que o brasão... Como é isso aqui? Pois é. E isso que é interessante também. Vem logo na semana que é São Pedro e São Paulo. E um pouquinho antes, a voz falava para ela que chegasse nesse dia que tinha que entregar. Dia de São Pedro e São Paulo. Tudo encaixou certinho, né? Tem agora a pergunta do Padre Rômulo sobre a segunda. A pergunta chegou da Cidinha de São José dos Campos. Ela perguntou ao Padre Rômulo quem foi que matou Jesus. Pois nessa semana ela assistiu uma palestra do Felipe Aquino, professor da Canção Nova, e o mesmo fez uma referência que nessa mesma semana o Papa, também Bento XVI, falou que não foram os judeus que mataram Jesus, e sim os nossos pecados. Afinal, os sacerdotes da época, eles não eram judeus? É a pergunta que o Padre Rômulo responde agora. Está correto em dizer que foram nossos pecados. Acontece que pecado não é uma coisa abstrata. Pecado é feito por alguém. Alguém faz o pecado. Acontece que esse pecado está numa pessoa. Está em Anás, está em Caifás, está em Pilatos, está nos fariseus, está nos judeus que falaram: seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Eles mesmos estavam dizendo que estavam conscientemente matando Jesus. Eles mesmos falam, né? Se eles falam, são testemunhos qualificados. Seu sangue caia sobre nós. Pecado não é uma coisa abstrata que anda pelo ar aí. Pecado está numa pessoa. E foram pessoas pecaminosas, pecadoras, que crucificaram Jesus. Então, só metade da frase que é verdadeira. Foram nossos pecados encarnados nessas pessoas. Tá bom? O pecado é, sim, que matou a Jesus, mas o pecado vem daqueles que tinham inveja de Jesus. São aqueles, somos sacerdotes, né? O que lavou a mão, que não queria se comprometer, né? E hoje estão fazendo a mesma coisa. Se você sentisse, visse a tristeza que é os anjos, a Virgem Maria no céu, se vocês pudessem ver como eles sofrem, o desprezo que a Igreja Católica está dando para Jesus, você dobraria o seu joelho, você nunca mais ia numa missa se não fosse para dobrar o joelho para Jesus. A tristeza que o céu sente, que é a mesma coisa como fizeram a crucificação com ele. As partículas que ele deixa cair no chão, é o diabo que manda esmagar com os pés. E as pessoas católicas acham que está tudo certo. Olha, gente, a voz do povo é a voz de Deus. Se você vai pensando que lá está certo, você vai cair na arapuca, mesma coisa. Porque se você sentisse e visse o que é a presença dele, você nunca magoaria Jesus, nem com uma palavra, com uma coisa simples, você não magoaria ele. Porque o céu todo sofre com essa injustiça que estão fazendo dentro da Igreja Católica. Mulher entregando a hóstia como fosse bolachinha. As igrejas não botam mais um banco para se ajoelhar. Lá em Joinville é cadeira de cinema, para ninguém poder se ajoelhar. Isso é a mesma coisa que o diabo pediu: eu quero tomar o teu lugar, e ele está tomando o teu lugar. Então, não é para nós ficar mais tristes. Daqui para frente é ter alegria. Alegria porque a libertação está próxima. Música, Lina. A música, o Gigi acabou agora, uma música que eu gravei semana passada, e a Elizabeth oferece para sua mãe, lá no Paraná, Dona Paulina, para dar, e todo o grupo também, Pio de II e toda a palavra de Deus. A gente oferece para a Dona Rosária, Isaura, Cidinha, da Rádio Difusora de Biratã, o Senhor Ângelo, Teru, Marquinhos, Tereza e Regina Cobato, da Rádio Atalá de Maringá, para a Dona Ágata e Eduardo de Pucarana, o Senhor José Palagano, Nivaldo, Maria Elia de Rolândia, Paraná, o Senhor Eovaldo, Nair, Vera, Cecília Irata de Avaré, São Paulo, também para Amélia Barros de São José dos Campos, São Paulo, faz aniversário hoje, dia 9, amanhã, dia 10, a Silene de Florianópolis, dia 11, segunda-feira, Maria Elzira da Alemanha, dia 14, quinta-feira, o Tiago. E dia 15, sexta-feira, a Dona Cristina, lá de Tequaras. Celebrada
Agora é 3 horas. É o programa Palavra Viva de Deus, transmitindo através da internet, muitas emissoras, como a Rádio Camboriú também. Nossa querida AM Rádio Camboriú, que está em sintonia, vários bairros aqui de Balneário, como outra cidade também, né? Itajaí, Navegante. Essa mensagem que eu vou ler agora, que diz o título, Recebam a Santa Hóstia na boca e de joelhos. Ela vem pedindo essa mensagem. Eu recebi na residência do Ronei e a Tânia, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi dia 9 de 7 de julho de 1999. E foi uma visita tão linda. Foi assim, o nosso dia lá parecia assim, não tinha mais fim. Um casal convertido, um casal querido, e que depois nunca mais quiseram saber de nós. Não sei qual é o motivo. Receberam nós bem mesmo, lá no Mato Grosso do Sul. Foi uns dias mais lindos que nós passamos lá, porque ninguém conhecia Mato Grosso, né? Entramos lá na fazenda dele, e foi os dias, coisa mais que maravilha. Infelizmente, eles não quiseram mais saber de nós. Não sei qual foi o motivo. Foi na casa do senhor Ronei e da Tânia, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesse dia lá diz assim, eu da minha parte, Senhor, quando me levanto, todos os dias, tudo que vem em minha memória, eu vos agradeço, o céu e a terra e toda a natureza, mas jamais esquecerei esta vida que o Senhor me dá, de ser um enviado seu. Jesus responde, obrigado, aliás, eu digo ainda mais, obrigado, meu Deus, Pai, obrigado, Deus Filho, e obrigado, Santo Espírito, por tudo que vem fazendo de mim, e de minha família, e de todos os amigos meus. Amém. E ele responde, o amor verdadeiro não se exibe, não se orgulha, não se exalta, tudo perdoa e tudo ama. Ama a sua vida, perdoa as ofensas que recebe, continua dentro da humildade e sempre derramando alegria sem exaltar. Este é o verdadeiro amor. E tu consegues, meu filho, fazer tudo isto. Não és mais perfeito, porque perfeito sou só eu, Jesus. Mas tem, porém, todos aqueles que fizerem a minha vontade serão chamados filhos da luz, porque fazem o que eu, seu Salvador, vem pedindo. Esta parte nenhum pode roubar de mim. Cada momento em que os dias vão se passando é contado como se estivesse contando os degraus de uma escada, se por ela estiver subindo. Agora já está faltando poucos degraus para terminar de subir. Um sacerdote que vier abrir a porta da minha igreja para deixar vocês entrarem e falarem meu santo nome, este é um escolhido por mim, como foi o de ontem, aqui e os outros lugares, como já aconteceu. Antes que eu esqueça, o padre lá mandou que a igreja fosse aberta para mim. Mas dizem, coitado dele, ele ouviu muito do bispo depois. Parece que o bispo sentou na ripa. No coitado do padre, viu? A história foi essa. Meus filhos prediletos, sois vós os meus celebrantes na Eucaristia, consagrando-a para depois repartirem com meus filhos que esperam também participar da ceia. Peço a vocês, meus sacerdotes, que ajude-me neste final dos tempos. Procure dar a Santa Hóstia na boca de cada um, mas antes digam que devem ter respeito à minha divindade, dobrando os joelhos para mim. Conferi, é Filipe? Como é que o padre Tobias? Filipenses, né? 2:10. Porque eu sou o único rei diante de vocês. Quando isto não acontece, o meu inimigo bate nas tuas costas e diz, bem que tu fazes, este não precisa mais de ser respeitado, porque vou tomar o lugar dele a qualquer momento.
É só esperar mais alguns meses e todos verão que seu inimigo mandará nesta terra e não ele. Que depois antes do ano 2000, muita igreja ainda tinha o sacrário no centro, né? E é isso que vejo, meus filhos queridos. Este tirano me desafiando e rindo de mim, quando não dobram mais o joelho na minha frente. Este dá risada que só eu posso ouvir, me entristecendo a cada dia que se passa, porque a maioria das minhas igrejas não está mais pedindo que o povo se comporte dentro dela. A porta que aberta está para se entrar para outra vida, pronta está para se fechar. E depois de fechada, nenhum desses que não mais me recebem, aliás, obedecem, nada mais terá de receber. Jesus. Jesus aqui repete as palavras do apóstolo São Paulo. O amor verdadeiro não se exibe, não se orgulha, não se exalta, tudo perdoa, tudo ama. Palavra de São Paulo. Porque o amor tem essas qualidades. O amor é o contrário do egoísmo. Os teólogos definem o amor. Amor é querer o bem do outro. Querer bem, se amar. E Deus é o próprio retrato do amor. Ele é infinito. Ele existe por si mesmo. Deus se basta a si mesmo. Mesmo que não houvesse um único anjo no céu, nenhum santo, mesmo que não houvesse o universo, o sol, as estrelas, as galáxias, mesmo que Deus existisse sozinho, sem nada mais, ele seria infinitamente feliz e suficiente. Deus sozinho, não precisa de nada. Mas Deus quis repartir a sua felicidade. Ele quis o bem para nós, para os anjos, para o universo, sem precisar. O amor quis precisar da nossa felicidade. Isso é amor, querer bem, sem necessidade. Mas o amor de Deus quer colaboradores. Ele fala na mensagem, meus sacerdotes, me ajudem neste final dos tempos. Ajudar como? Ensinem os cristãos a dobrarem os joelhos diante de mim, a receberem a hóstia na boca. Eu sou o único rei. Meu inimigo dá risada, porque a maioria das igrejas se esquece disso. Mas lembre-se de uma mensagem de 12 anos atrás. Havia 1.500 pessoas naquele encontro na Santur. E Jesus canonizou as 1.500 pessoas 7 vezes numa mensagem, por esses 2 atos. Joelho de adoração, comunhão na boca e vestes adequadas. Só por isso, canonização de 1.500 pessoas. E aqui Jesus repete a mesma coisa. Amém. São 3h09, é o programa Palavra Viva de Deus. O que é que nós temos agora? Música, né? Vai oferecer alguém? Hein? Essa música a gente oferece ao Senhor Geraldo Correia e Maria Correia de Guaianazes, São Paulo, que dia 11, segunda-feira, vão completar 30 anos de casados. E também agradecemos a presença da caravana de União Vitória, a senhora Paulina, seu Pedrinho, Leocádia e todo o pessoal. A boa semente, tão logo irá colher. Mas quem não soube plantar, nada tem a receber. Quem sempre ajudou seu irmão, já pode se preparar. É visto com os olhos de Deus, um filho que soube amar. É visto com os olhos de Deus, um filho que soube amar.
nada tem a receber. Quem sempre ajudou seu irmão já pode se preparar. É visto com os olhos de Deus um filho que soube amar. É visto com os olhos de Deus um filho que soube amar. Eu estava com fome, tu me deste alimento, compadeceste de mim, vendo o meu sofrimento. Te digo, filho amado, e eu venho para te ajudar. Mas quem nada fez por seu irmão, este ou aquele irá chorar. Quem plantou a boa semente, tão logo irá colher. Mas quem não soube plantar, nada tem a receber. Quem sempre ajudou seu irmão, já pode se preparar. É visto com os olhos de Deus um filho que soube amar. É visto com os olhos de Deus um filho que soube amar. São 3h14. Padre Tobias, vamos lá? Mensagem recebida no dia 9 de julho de 2000 a todos os sacerdotes. Desde o início do mundo, sempre pus o homem para servir-me, conforme as necessidades, onde cada um faz aquilo que lhe compete. Do mesmo modo como vinha 2000 anos atrás. Minha missão foi anunciar o novo reino que está para vir. Ensinei a todos o caminho que leva ao céu, mas tinha que ter um líder após a mim. E esse foi Pedro. Mas os que não receberam a chave do meu reino tinham por obrigação que ouvir o líder que escolhi e que fizessem o que ele mandasse. Então todos obedeciam Pedro, menos Judas, que tão logo me traiu, se enforcou. Queridos sacerdotes do mundo inteiro, todos aqueles que vierem se revoltar contra João Paulo II, esses já não mais são considerados membros de minha igreja. São sim revolucionários. E quem vier impedir essas mensagens é considerado um mau servidor, porque nenhuma dessas mensagens condena alguém. Lembrem-se que eu fui condenado à morte pela teimosia daqueles sacerdotes que não concordavam comigo. Até mesmo hoje existem milhares e milhares no mesmo caminho, me rejeitando novamente. Viram as costas para mim e nem me adoram mais. E não pedem ao povo o bom comportamento dentro de minha igreja. Ela está num abandono quase total, mas mesmo ainda assim vocês, meus filhos sacerdotes, continuam sendo filhos prediletos. Esta dádiva ainda continua até a minha vinda derradeira, mas lembrem-se que outro não pode servir na hora da Santa Missa, são vocês mesmos que consagram o pão sobre o altar e que têm o direito de tocar nele, não mulher. Quando convidei meus 12 apóstolos, foi somente homem para servir-me. A mulher está no mundo para pôr os filhos que vierem e dar todo o carinho que merecem. 1 Timóteo 2, 9, 15. Esta é a função das mulheres, como Maria, minha doce mãe, fez comigo. A vida dela na terra foi somente para cuidar de mim, enquanto ainda era pequeno.
Depois, sim, viu que eu estava sendo servido pelos meus apóstolos. Filhos, a obediência faz parte da vida, vida que nunca mais se acabará, principalmente de todos aqueles que vierem dar-me o respeito máximo para comigo. Como um bom sacerdote, se a negligência de um superior vier distorcer os meus direitos, que faças como fiz. Na minha pátria não fui bem recebido, e até hoje continua. Então que faças o mesmo que eu fiz, que mudes de lugar para onde estão os que te ouvem, e te dão todo o apoio, e ali te estabeleças, porque esta é a hora e não se pode esperar mais. Vão até o fim lutando pelos meus direitos, que estarei com vocês, meus filhos sacerdotes. Jesus deu essa mensagem. Ele tem um adendo aqui que fala: verificar o evangelho desse domingo, Marcos 6:1-6. Desse ano 2000, acho, né? Aqui Jesus faz um apelo aos sacerdotes cumprir sua missão. Desde o início do mundo, sempre pus o homem para me servir. Foram os profetas, patriarcas, depois vieram os apóstolos, os sacerdotes. Aqui Jesus se queixa. Ele usa várias palavras para mostrar que não estão cumprindo sua missão. Ele diz: querem impedir as mensagens. Eles se revoltam contra o Papa João Paulo II. Eles viram as costas para mim. Minha igreja está num abandono quase total. É a teimosia, mesmo a teimosia dos sacerdotes do meu tempo. Jesus fala também de São Pedro, seu primeiro líder. Fala: escolhi um líder para que fizesse o que ele mandasse. Fala do Papa João Paulo II, daqueles que se revoltam contra ele. Fala que cada um tem uma missão, uma função. As mulheres têm a nobre missão de darem filhos para Deus. Os apóstolos e sacerdotes têm a missão de consagrar. Só eles. Lá em Manaus, uns anos atrás, fizeram um congresso em nome da CNBB. Lá, uma conferencista falou: quem consagra é todo o povo. E os bispos do Brasil não deram um pio. Era uma reunião em nome da CNBB. Quem consagra é todo o povo. Exatamente o contrário de toda a teologia de 2000 anos. Não se pode mudar as funções. As mulheres, a nobre missão, dar filhos para Deus. Os apóstolos sacerdotes, a consagração. Jesus fala ainda, se queixa: na minha pátria não fui bem recebido. E até hoje isso continua. E um apelo final aos sacerdotes: mude de lugar para onde estão os que te ouvem e dão apoio. Ali te estabeleças, porque esta é a hora, não se pode esperar mais. Amém. Esse brasão aqui, para muitos, mais de 1 milhão de pessoas, vão dar graças a Deus. A gente conseguiu, através de sofrimento e persistência, o que Jesus ensinou para mim, né? Agora, eu pergunto para você, você que não está aceitando muito, em 1972, se você estivesse ao meu lado e eu dissesse para você, você acreditaria? Jesus acaba de falar comigo e disse que meu nome ia ser conhecido no mundo inteiro. Você não concordaria? Como o primeiro a ouvir o testemunho foi o padre. Eu não fui contar para a mulher, nem para a filha, ninguém. Fui me confessar, chamei o padre que está lá em Joinville até hoje. Me confessei: padre, foi assim, 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 tudo que me aconteceu. A resposta dele: tire isso da cabeça, porque isso é momento de loucura, de bebida. Essa foi a resposta. O primeiro que eu enfrentei já foi um não. Agora, natural. Quando cair na mão dos bispos, isso aí vai ser um desastre, né?
Ah, se não se vê, isso é ridículo de um homem que não tem estudo, tem nada, né? Mas aí, se eu for no meio dele, Jesus disse, meu filho, se chegar esse momento, né? Eu só vou perguntar o que mal fiz para vocês. Só isso, pergunta só, meu filho. Qual foi o mal que eu fiz para vocês? Agora, quem não deve, não teme. Se você lê o livro e manda queimar, botar fora, você não está me prejudicando, você não está me ofendendo. Você está ofendendo o próprio Criador de todas as coisas. Porque eu não tenho capacidade, eu mesmo, de escrever uma carta, quanto mais escrever um livro com 3.300 e poucas mensagens. A música? A música é agora especial para Maria Alzira pelo seu aniversário, segunda-feira. A gente oferece para ela toda a sua família. Também para Antônio Paixão e sua família de Cuiabá, para Clodoaldo e família, para Luzia Maior, de Sorriso, Mato Grosso, para Vânia e Marlúcio Coelho, do Governador Valadares, para Toninho e família de Contagem, Minas Gerais, para o Valdir Faz, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a Ana Clara oferece a próxima música para toda a sua família lá em São Paulo. E a Ladizinha oferece para sua avó Ladia, que está em casa, doente. É, a Maria Alzira. Ô, Alzira, olha, estamos esperando, viu, Alzira? Ela disse que vai vir em dezembro, né? Se Deus quiser. Eu comprei 50 tainhas e não vieram comer. A tainha foi isso, se acabou quase tudo. Agora eu comprei hoje 50 enxova, tudo bonita. Para esperar eles, né? Se não vir, também não compro mais nada. Mas ela vai vir, disse que vai vir, certeza. Vamos lá? Eu te amo, Senhor, a ti levo a minha voz para te adorar. Oh, minha alma rejubila e ter meu Senhor. Em Deus, meu Salvador, alegra-te, meu Lar, porque eu te amo, doce Senhor e divino Redentor. Em Deus, meu Salvador. E teme o Senhor, e teme o seu amor, a minha alma rejubila, em Deus, meu Salvador. E teme o Senhor, mas olha, às vezes a gente brinca mais, porque a brincadeira é boa, sadia, né? Mas eu sempre agradeço a Deus todo dia. Ainda bem que temos 2 sacerdotes.
Porque seria de nós se não tivesse sacerdote, né? Como é que seria para nós? Mas Deus sabe a necessidade, né? O momento que se aproxima. Só mesmo os sacerdotes que vocês, como estão fazendo, é que vão ter passagem para outra vida. Vocês podem crer que eu estou dizendo, todo sacerdote que não estiver fazendo como deve ser o direito da consagração na Santa Missa, Santa Hóstia, não terá parte na outra vida. Isso é um aviso, não é julgando, é um aviso. Se arrependa enquanto é tempo, gente. As horas estão correndo. Ninguém sabe o momento, o dia, o mês, o ano, mas tudo indica, que até os próprios cientistas estão dizendo aí na revista, que o ano 2000 alguma coisa vai acontecer no mundo. E se for a hora? Se for, como é? Aí que está, né? Ele está pedindo que não fique mais triste. Cante sempre uma música, fica sempre alegre. É como se estivesse preparando o casamento, né? O noivo e a noiva com aquela alegria para se casar. Assim vai ser o momento que está se aproximando. No dia 9 de julho de 2004, minha casa é de oração e não de instrumentos barulhentos. Aonde tem bateria, guitarra, tudo isso dentro da igreja, ali Jesus não está presente. Essa mensagem diz assim, ó: entraste na minha casa quantas vezes como quiseste e nunca te repreendi, nem te maltratei. Então, por que fazes o que não deves? É querer conversar comigo deste jeito? Num gesto que só os contra a Igreja Católica fazem? O que fizeram foi para estragar o silêncio em minha santa casa. Não basta o sofrimento que vem passando? É escândalo por toda parte, palavrões, nudez e fome pelo dinheiro. Até vocês, meus sacerdotes, para ver a minha casa cheia, aceito tudo como todos querem. No começo não era assim. Havia respeito, muito amor, compreensão e justiça. E agora, onde está tudo isto? Pelo menos os sacerdotes deveriam cuidar melhor da minha casa. Estou em silêncio, dentro do sacrário. Quando entras no hospital, já vês uma placa: silêncio, não fale alto. Quer dizer, muitos estão sofrendo e não pode haver barulho. E por que comigo tens que ser diferente? Este gesto que vem aumentando, isto está fora do regulamento. Minha casa é de oração e não de instrumentos barulhentos. O inimigo procura fazer confusão de um lado ou de outro. Quando foi para me prender, só se ouviam gritos e palavrões. Na hora da crucificação fizeram da minha túnica uma peça como se nada valesse. Então, tiraram a sorte para ver quem ficaria com ela. O mesmo agora vem acontecendo. O que o meu inimigo quer é que haja jogatina em redor da minha casa, bebedeiras, muito vício e falta de respeito. Isto não é festa, e sim desordem. Aí foi eu que entrei e falei no momento, porque sempre Jesus dava uma oportunidade de eu falar. Então eu disse, já não chega o que o diabo vem fazendo. Aliás, aqui é São Pedro, né? São Pedro, não é eu não. Já não chega o que o diabo vem fazendo com os nossos mestres? Tirar o lugar dele do centro da igreja, para quando chegar o momento, ele ir se pôr em seu lugar, que é de Jesus, o Salvador da humanidade. Este que veio para dar a vida e não tirar. A humanidade está caindo num abismo, principalmente a maioria que está tomando o rumo errado. Irmãos, não abram a mão. Fique como vem fazendo, entre em oração a todo momento que puderem, porque o sangue vai se derramar sobre esta terra. O intruso já cercou este planeta por toda parte. Os homicidas estão prontos para atacar, e com isso morrerão bilhões na face da terra, achando eles que irão se salvar depois da morte. Mas este veneno é mortífero e não tem volta.
Só os escolhidos é que nada irão sofrer, porque estamos vendo que a mão do Senhor está sobre vós, filhos da luz. Aconchegue-se, unam-se, para que o momento vai chegar. Todos estejam em oração. O remédio só faz efeito para quem toma com fé, porque sem fé nada se alcança. Jesus e Pedro primeiro. Nesta mensagem, Jesus pede silêncio na sua casa, nada de instrumentos barulhentos. Por que o silêncio? Silêncio facilita a concentração. No silêncio se ouve o coração, a alma, Deus. Barulho distrai, leva para longe, para coisas inúteis. Thomas Edison, grande cientista, inventor, era bastante surdo. Perguntaram para ele: Edison, você inventou milhares de coisas importantes, o aparelho de som, a luz elétrica, continua inventando. Por que não inventa um aparelho para a surdez? Thomas Edison respondeu: a surdez me favorece a concentração. Você já ouviu alguma coisa importante nas últimas 24 horas? No silêncio eu escuto meus pensamentos e minha inteligência. Olha que resposta bonita, Thomas Edison. A surdez me facilita a concentração e os pensamentos e as invenções. Também Beethoven era quase completamente surdo, o grande compositor. Ele compôs a 9ª Sinfonia nesse estado de surdez, ouvindo apenas a música que tinha em sua inteligência. A 9ª Sinfonia é uma de suas melhores obras, compôs num silêncio total de seus ouvidos. Perdemos ou ganhamos com a surdez de Thomas Edison e de Beethoven. O cientista Charles Darwin escreveu um livro todo sobre a minhoca. Um livro para a minhoca, que homenagem, hein? Sabemos que a minhoca é cega, surda e muda, vive enterrada no chão. Sua vida é um túmulo perpétuo. Mas o cientista afirma que é o bicho mais importante da Terra. Não é o leão, não é o elefante, não é o cavalo, não é a águia, é a minhoca, disse ele. Ela existe há milhões de anos, escavando o chão, comendo terra, fertilizando o solo. Minhoca. E ele fala: sem a minhoca seria impossível a vida das plantas e do homem. E a minhoca vive num silêncio total. Viva a minhoca e o seu silêncio. Amém. 3h39 minutos, é isso aí? Para você que está nos assistindo no Brasil, lá na Alemanha, lá em Portugal, ou lá Maria de Jesus, um abraço. A Lúcia lá também, né? E tantos outros lá em Portugal, no Canadá, Maria de Jesus, Maria Leonardo, o que mais? Tanta gente lá, né? A gente não se lembra de tudo. Mas um abraço para eles, que a gente manda. E quando vocês quiserem vir aqui, já sabe, né? As portas continuam abertas. Lá o pessoal do Canadá estão querendo vir, venha. Venha em dezembro, quem sabe em dezembro vocês vão ter alguma surpresa, o mundo vai ter surpresa, né? Pode ser que vai acontecer isso, né? Não vou dizer que é o fim, não estou falando nada de fim, mas pode ter uma surpresa muito grande, como no ano passado, no Natal, a surpresa foi maior. Não foi tanto para o povo como foi para mim, né? Falei coisas que eu nunca podia falar. Assim está gravado até hoje. O Aline, qual é a música que escolhesse? A música agora é da Madre Paulina. Hoje é dia dela. Da Madre Paulina? Uhum. Aquela gravação nossa, né? Hoje é dia da Madre Paulina? Hoje é dia dela. Uhum. Eu tenho um parente meu aí, que era primo, e alguém foi lá visitar a primeira vez a Madre Paulina, né? Aí ele perguntou: onde é que tiveste? Ele falava assim, né? Eu via olhar na Madre Paulina. Como é que vai a Madre Paulina? Comadre. Ele falou. Como é que vai a comadre Paulina? Não entendi de santo ninho. Vamos lá com a música então, né?
Agora está faltando 16 minutos para as 4 horas. Este é o programa Palavra Viva de Deus, transmitindo para o Brasil. Muitos países, até no Japão, estão nos assistindo. Dia 9 de julho do ano 2005, glorificai o vosso Deus. Esta foi a mensagem que eu recebi olha aqui só, veja que coisa mais rica. Sou a sabedoria, e de mim se precisares. Bom, no começo ele diz, como o próprio, preste atenção, gente, que coisa mais linda essa mensagem. Como o próprio organismo do corpo precisa de alimentação, a alma é indispensável deixar de se dar o que ela precisa. E é o que ela precisa. A maior parte da humanidade vem se esquecendo. A oração. Uma fonte inesgotável que pode purificar a alma. Essa substância não tem química. E é um alvejante que parte de Deus. O homem e a mulher põem tudo em prática, pelo que têm necessidade, mas o principal não fazem, que é conversar com seu Criador. Talvez nos pergunte, como conversar com Ele, se não o vejo? Ainda agora eu falei, né? Por acaso ele diz, por acaso tu vês tua voz? E de onde ela vem? Ninguém nasce falando, só chora porque tem fome. E tua alma chora, se pudesse vê-la, ouvi-la, te compadecerias dela. Ela só falta falar. Preciso de oração o mais rápido possível, senão vou me perder para sempre. Lembre-se disso, meus irmãos. O tempo já está se esgotando. Converta-te já. Não espere o milagre acontecer primeiro. Tu deves ir ao teu Salvador primeiro, para depois ele vir até ti. Não há ninguém que possa sobreviver sem alimentação. Assim como a alma também precisa, já é com a urgência de uma mudança de vida. Crê no Senhor, ajoelha-te diante dele e pede, Senhor, tenha compaixão de mim, pois sei que sou um pecador. Agora quase não tem mais padre para me confessar, porque esses já não dão mais o respeito devido à sua majestade. Então gostaria que o Senhor fosse o meu confessor para perdoar os meus pecados, e ainda enquanto tenho tempo. Mas já está quase no fim. Diante de Deus ninguém deveria ter medo. O que deveriam temer, não tem medo, que é o do diabo. Este sim é que vem arrastando milhões de vidas para ele. É um justiceiro que não tem piedade de ninguém. De todos que estão com ele, muitos já serviram a Cristo, mas hoje estão no inferno, por terem crido em um que se chama morte. É uma alma que se revoltou contra seu Deus, por ter sido invejoso e cruel. Não admitia que viesse a ser subordinado a Jesus e Maria, a mulher que deu à luz o Filho de Deus, até que Deus obedeceria, menos a Maria. Por esta razão vem se colocando em quase todas as mulheres, para mostrarem o seu corpo, para que os homens possam devorar sua virgindade. O escândalo só não é maior porque Deus, por sua vez, não permite. Senão as mulheres fariam como um animal, que no cio chama a atenção dos cachorros, e que por ela brigam nas ruas. Assim seria com as mulheres, se Deus deixasse vir este pecado tão grande, onde a maioria viria a se perder. E muito mais, esses que perderam toda a vergonha no homossexualismo. Obra é esta que envergonha a semelhança de Deus, o Criador. É o mundo quase todo perdido. Só Ele pode dar um jeito. Jesus, sou sabedoria e de mim precisares, se de mim precisares.
Quem assina esta mensagem é a sabedoria dos livros da Bíblia. Sabedoria é o próprio Deus. Deus fala aqui da oração. Ele fala, ela é tão importante como o alimento. Sem alimento ninguém sobrevive. Oração não tem química como os outros alimentos. É uma fonte inesgotável. Em outras mensagens, Nossa Senhora tem palavras extraordinárias sobre a oração. Ela fala, oração é um mistério de Deus. A oração é um milagre. E nós temos esse milagre em nossas mãos. Pensamos que só os santos podem fazer milagre. Milagre está em nossa mão, pela oração. Por quê? Porque Deus está na oração todo inteiro, com seu amor, com seu poder, com sua sabedoria. A oração é criadora, como Deus criador. Deus falou, diz o Gênesis, e as coisas foram criadas. Você fala na oração e Deus cria do nada novamente. A oração é um milagre. A criação do universo foi um milagre, continua sendo um milagre. A oração também cria do nada. Jesus sempre esperava que as pessoas pedissem um milagre. Para o cego, Jesus pergunta, o que queres que te faça? Ora, todo mundo sabia que aquele homem era um cego. Por que Jesus pergunta? É para o cego pedir, para o cego tomar consciência que vai acontecer um ato criador de Deus. Todo mundo, ele também sabia que era cego, mas queria, Senhor, que eu veja. A mulher cananeia vem correndo atrás de Jesus. Jesus corre na frente. Nunca tinha acontecido isso, dizem os apóstolos, em Valtorta. Jesus corre na frente. Parece que ele quer fugir da mulher. Ele quer provar a fé, o desejo, quer ouvir o pedido. É este o milagre da oração. Segundo Santo Afonso, a oração poderia até tirar o diabo do inferno, se ele se humilhasse e pedisse a Nossa Senhora. Você quer milagre maior do que esse? Está no livro As Glórias de Maria, na edição original italiana. Na tradução para o português, os editores tiraram essa passagem. Uma censura, um doutor da igreja, que nem um advogado do diabo ousou fazer. Os editores brasileiros ficaram com medo. Se a gente coloca isso no livro, vão dizer, bom, posso ir para o inferno, lá vou rezar uma Ave Mariazinha e volto para o céu. Nada disso, para mostrar o poder de Nossa Senhora. E outra frase do doutor da igreja, quem reza se salva, quem não reza se perde. Amém. 8 minutos faltam para as 4 horas. Eu só vou ler um trechinho aqui do primeiro livro que foi publicado, que meu cunhado, né, chegou até queimar a capa do livro de tanto ler e reler várias vezes. Eu acho que ele se salvou de tanto ler esse livro. Eu acredito que sim, que Deus chamou ele numa hora certa, porque ele estava convertido. Num trechinho aqui desse livro aqui, milhares de vezes sou arrancado do ventre das mães, que eu recebi foi dia 14 de março de 1995, só esse trechinho aqui, ó. Hoje, meu querido filho, os homens nada disso fazem. Muitas vezes estou jogado num caixão de lixo e ninguém me socorre. Outra vez estou no ventre de uma mãe e ela e eu estamos passando fome. Outra vez ainda ela e eu estamos dormindo no chão, embaixo de ponte e às vezes embrulhado em jornais, nas calçadas. Por dia, meu filho, milhares e milhares de vezes sou arrancado. Nessa hora, ele chorava e eu chorava. Junto, nós dois choramos. É arrancado do ventre das mães, com ferros que atravessavam meu coraçãozinho. Mas ele chorava aí, e botei para chorar, nós dois, né? Eu me viro para um lado e para o outro, tentando escapar, mas no fim eu me entrego, como me entreguei na cruz. Só que na cruz eu morri com meu corpinho inteiro, a meu corpo inteiro. Agora eu morro sendo tirado aos pedaços. Nessa hora que eu escrevia, eu parecia vendo a cena assim como fosse um filme.
Mas chorava tanto, tanto Jesus, eu sentia até assim, parece retorcer assim de dor, porque ali dizia assim, uma parte arranca minha perninha, outra parte, meu filho, tem outra mensagem que diz, outra parte arranca um braço. Enfim, eu vou me entregando. O mais triste para mim, aí naquela hora eu chorei. Meu Deus do céu, era nós dois chorando. O mais triste para mim, meu filho, é que quando ele pega um ferro, esmaga a minha cabecinha para tirar o resto. Ui, mas naquela hora, ai meu Deus, parece que se Deus não tivesse comigo ali, eu tinha desmaiado, porque a gente sentia aquilo assim, fosse verdade assim, né? Arrancando assim do corpo da mulher, aquela criancinha. Coisa mais triste que eu passei na minha vida. Foi naquele dia, e a outra foi lá em Xanxerê, uma coisa assim, que ele falou... Nós estávamos num hotel muito lindo, a comida era demais até, né? E eu recebi a mensagem, ele contando que morre de fome. Ele disse, meu filho, se todos os hotéis, que esse resto de comida desse para aqueles que estão com fome, muito a pouco a gente morria de fome. Ali também foi uma cena triste. Eu vendo aquelas pessoas, assim, naquela cena, morrendo de fome. Que as pessoas que estavam morrendo de fome, Deus permitiu de contar o sofrimento deles, que é a morte mais triste que tem. Ele disse, sabe, irmão, é que as outras doenças atingem o corpo, mas a fome, ela vai murchando o estômago, vai murchando. Aí cola. A dor para morrer, diz que é a da mais terrível, quando o estômago cola, que não pode entrar mais nada, nem água, nem comida nenhuma. É a morte do desespero na hora da fome. Essa foi eu que ouvi aquela história. Patobia, vamos lá. Você que está na sua casa, coloque a mão direita sobre as águas também. E o que tiver aí, remédios, outras coisas. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Redentor e Salvador, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, dignai-vos nos abençoar e as nossas águas, velas, terços, chaves das casas, chaves dos carros, casas e carros, remédios, alimentos e os oratórios nas casas dos nossos radioouvintes e internautas. Os oratórios da Palavra Viva de Deus. Fazei também que a vossa bênção seja derramada em suas famílias como sinal da vossa presença em seus corações. Por isso abençoai, Patre et Filhos et Spiritus Sancto. Amém. Bom, antes de encerrar o programa, nós vamos dar um aviso para pessoas que acompanham nós aqui, né? Se quiser amanhã participar da festinha junina, aí, gente, amanhã, né? Então será feito aqui na casa do Eugênio, é isso? O pinhão, quentão, batata doce, menos bebida de álcool não existe, né? Não, isso não. A não ser o Patobia para uma garrafa de vinho, né? Imagine. Sem vinho ele não vive. Mas está convidado as pessoas, viu? Se você quiser participar, apareça, tá? Mas agora, se você vai vir que nunca viu, venha com o seu traje certo, porque senão não entra. Aqui de bermuda não entra, né, Eugênio? Tem que ser de caipira mesmo, né? Pode entrar, caipira pode. Agora são 4 horas e nós estamos chegando ao final. Tem mais alguma coisa, Aline? A última música a gente oferece para todos de Brusco, Vilmara, Vera Mafra, e para o Pacheco, o Hilton, e também para o seu Gervásio, e o seu Siquel de Maracajá, para a Valdete de Bituba, o seu José Gazanigo, Fausto e a Silvina e o seu Luiz de Itajaí, para o Marcos e a Juliana de Joinville, para o seu Renato e a Dona Ortiz de Blumenau. Boa tarde, salve Maria. Padre Tobias. Boa tarde do Padre Tobias e salve Maria. Padre Romo. Padre Romo, boa tarde. Tudo azul. Sorriso de pitbull. Isso aí não estava escrito no livro de Deus, não. Tá, eu sei. Só quero, antes de encerrar o programa, antes da benção para você que está nos assistindo, faça aquilo que Deus pede. Aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Esqueça dessa fortuna enorme que você tem. Ponha mais dentro de si a imagem de Cristo. Peça perdão das faltas. Ele perdoa. Ele não está condenando quem quer que seja. Você que está se condenando. Se você quer passar para outra vida, converta-se o mais rápido possível.
participe da Santa Missa, mas aonde se dobra o joelho, aonde se entra bem vestido, aonde tem o silêncio, aonde os sacerdotes estão de frente para Jesus. Porque aonde você for que estão de costas para Jesus, ali ele não está presente. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está enfermo em sua casa, no hospital ou em qualquer lugar que precisa de uma prece de oração, com a permissão de cima, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Propus manter a minha fé, jurei um dia de sempre cumprir. Quem acredita, faça como eu fiz, crer no amor e nunca desistir. Este amor que existe entre nós, ele é eterno e nossa segurança. Começa a vida por uma semente, cresce e nasce uma linda criança. Começa a vida por uma semente, cresce e nasce uma linda criança. Uma mulher que sabe sempre amar, jamais rejeita a semente do amor. Tem vida eterna por ser uma boa mãe. Palavra esta que diz nosso Senhor. Uma mulher que sabe sempre amar, jamais rejeita a semente do amor. Tem vida eterna por ser uma boa mãe. Palavra esta que diz nosso Senhor. Me propus manter a minha fé, jurei um dia de sempre cumprir. Quem acredita, faça como eu fiz, crer no amor e nunca desistir. Este amor que existe entre nós, ele é eterno e nossa segurança. Começa a vida por uma semente, cresce e nasce uma linda criança. Começa a vida por uma semente, cresce e nasce uma linda criança. Uma mulher que sabe sempre amar, jamais rejeita a semente do amor. Tem vida eterna por ser uma boa mãe. Palavra esta que diz nosso Senhor. Uma mulher que sabe sempre amar, jamais rejeita a semente do amor. Tem vida eterna por ser uma boa mãe. Palavra esta